Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nós hoje daremos continuidade ao nosso trabalho, que a gente vem já fazendo ele há algum tempo, não é? Há algum tempo, acho que em setembro vai fazer 1 ano ou 2 anos, né? Que a gente vem conduzindo pela Cabala e depois fazendo um ano conduzindo pela Cabala e depois agora pelo Tarô, né? Muito bem. Então é um processo digamos assim, autoconhecimento que tem como base a árvore da vida, né? Que é o conjunto de 10 sefirós e 22 letras, no total formando 32 caminhos, né? Então, esses 32 caminhos de sabedoria descritos pelo Sefer Yetzirah são caminhos onde o ser humano, cada caminho, ele vivencia uma experiência espiritual. Apesar de a gente falar 11º caminho, 12º caminho, 13º caminho, essa sequência, né, as coisas elas não são tal como um painel de um elevador, né? Então, não se trata de dizer, eu vou chegar no 12º só depois que passar pelo 11º. Nós não estamos falando de um painel de um elevador que eu preciso clicar para subir e eu preciso clicar para descer. Não, nós estamos falando de um processo de experiência espiritual, né, relativo ao intervalo entre duas sefirós. Né? Então, entre Keter e Rokhmah, você tem o 11º caminho. Entre Keter e Binah tem o 12º caminho. Entre Binah e Tiferet tem o 17º caminho. Né? Então, o ser humano ele pode muito bem vivenciar essa experiência do 17º caminho sem ter passado pelo 15º, pelo 13º. Né? Então, são como janelas. São como, não me vem um melhor nome do que experiência espiritual. Algo que tu vivencia. Mas, a partir do momento que tu medita sobre aquela carta, sobre aquela letra, tu consegue entender que tu está passando por aquela experiência. Então, daí a importância dos 32 caminhos. De compreender os 32 caminhos para nos ajudar a compreender qual é a experiência que a gente está passando neste momento da nossa vida, neste dia, nessa manhã, nessa noite, nesse emprego, lendo esse livro, nesta ordem, nesse casamento, com esse filho. Então, é como se fosse uma grade, né? Uma grade estrutural para nos ajudar a entender a anatomia da alma, né? E como a alma é uma partícula do pensamento do eterno, então a alma é inteira e ela é una com o eterno. Então ela não tem começo, meio e fim. Ela é igual ao eterno. Então, não se trata de alguém está na frente, alguém está atrás, alguém está atrasado, alguém está adiantado. Né? Então, quando a gente fala desses 32 caminhos, né, cada um está vivendo o caminho que era para viver. Uns estão vivendo esse caminho e estão ignorando.
Outros vivem esse caminho e têm a consciência do caminho. Outros estão vivendo esse caminho e estão experimentando o caminho. Experimentando o caminho. Unindo-se ao caminho e se tornando o próprio caminho. Porque a gente está falando do processo, como a maneira como nós optamos é um processo que acompanha o zigue-zaguear do raio. Né? Então a gente está falando um processo de cima para baixo, até chegar no 32º caminho, que é o caminho do Tao, né? Que é o caminho da carta do mundo, é o caminho de Malkuth para Yesod, né? E por isso que o Tao, ele é o símbolo que está basicamente em quase todas as ordens acompanhando a iniciação, sobretudo as primeiras iniciações, né? O Tao, né? O Tao, né? Então eu estou dizendo isso porque para aqueles que estão assistindo esse vídeo, não é para dizer que o 17º vem primeiro que o 18º ou vem depois do 16º. A gente não está falando em andar de elevador. Tá? Então a gente está falando em chaves, em elementos para entender determinadas experiências. Né? Então, se nós tivéssemos a habilidade de ter uma vida autoconsciente, autocentrada e sem tanto autoapreço, né? Sem tanto autoapreço, né? Nós facilmente saberíamos identificar qual o caminho que a gente está vivendo. Porque esses caminhos é como sintonias da alma, frequência da alma. Né? São como estações de rádio, frequências de rádio, porque são frequências vibratórias. Então há um momento em que eu estou vivendo determinada experiência, mas eu não sei, não tenho consciência dela. Por isso a importância do estudo de si mesmo, né? De sair do piloto automático, de se observar, e se observar sobretudo a partir da meditação. E o tarô, as letras e a árvore da vida, eles são fontes primordiais para compreender essa frequência. Tá? Então, dito isso, se vocês observaram este símbolo aqui, o Zain, né? Então, peço que vocês observem novamente a carta dos amantes, ou então a carta dos irmãos, né? Dos irmãos, né? E aí vocês vão observar que tem, a fórmula dessa carta, né? A chave dessa carta é a harmonização dos contrários. Né? Então, o conjunto das figuras aí convida a um equilíbrio, a uma união entre os opostos. Né? A uma união dos opostos. É esse convite incessante que todo o simbolismo dessa carta faz. Então, isso não podia ser diferente quando a gente foca a letra Zain. Né? Zain é uma letra
que vai trazer este simbolismo, né? Este simbolismo das oposições, né? Então vamos lá. Então ela é a 7ª letra, né, do alfabeto hebraico. A maneira de escrever dela, né, que isso é um pouquinho as 3 formas de escrever, né, geralmente quando é no livro, geralmente com manual, geralmente quando é letra cursiva, né. Então essa é uma maneira de escrever Zayn, né. Então uma coisa que é importante para a compreensão do alfabeto hebraico é que geralmente a letra precedente ela ajuda a entender a procedente, né? Então, antes de Zayn, temos o Vav, né? E se vocês lembrarem, a letra Vav é como um prego, né? Então, o Zayn é como um Vav coroado, né? Vocês lembram que nós falávamos que o Vav é a letra que representa o ser humano, né? Então, o Zayn é como o ser humano coroado, né? A gente vai ver isso, né? Então, é um pouco esse significado aqui, ó. Um pouco desse significado aqui, de eu trazer a Vav, e colocar nele uma coroa, né? Então isso dá a aparência do Vav de ser uma espada, né? Espada, né? Então essa espada, enquanto o conhecimento, ela que vai celebrar a união dos opostos, né? Então ela vai trabalhar nessa perspectiva de unir aquilo que é oposto, né? Essa espada, né? Então é como se ela fosse, né? É como se ela fosse o é como o Zay, ele vai representar esse homem coroado, né? Então a própria numerologia, o próprio número do Zayn coincide com o Binar, que é a compreensão, né? E é muito interessante também, aí que vem o elemento da oposição, porque Zayn é ao mesmo tempo arma, mas também a raiz quer dizer pão. Então, é como se dissesse bem assim, é como se dissesse, por meio da luta se conquista o pão. O desafio é saber que luta eu estou falando e de que pão eu estou dizendo, né? Porque a guerra, a luta, é uma das coisas profundamente mal interpretadas, ou interpretadas literalmente, quando ela aparece nos livros sagrados, né? Então, no Corão, quando ele fala jihad, né? O jihad, né, quer dizer uma guerra interior, que busca fazer com que haja um equilíbrio entre a luz e a escuridão, né? Então não se trata de processo sanguinário, né? Mas se trata de uma alquimia interior. Então é somente
tendo essa alquimia anterior, que vai se poder ter uma nova consciência, que vai pedir novos alimentos. Não vai mais se alimentar somente de coisas materiais. Vai pedir o alimento espiritual. Né? Então isso é importante para nós. Né? Então, aqui um lembrete muito interessante, ó, que essa primeira palavra aqui, lechem, pão, né? Ela está contida dentro de uma palavra maior, que é guerra. Né? Então, como os rabinos dizem, a espada da guerra é muitas vezes necessária para a nossa alimentação. Não no sentido de combate vingativo, que se baseia na luxúria, na avareza, mas no sentido espiritual, que, a fim de ser nutrido e em repouso, devemos às vezes se envolver em guerra. Contra quem? Guerra contra o nosso maior inimigo. E nós somos o nosso maior inimigo. Então, a guerra é sempre com vistas a esvaziar ou, como posso colocar, silenciar, né? Silenciar, esvaziar as demandas do ego, não é? Porque o ego, ele sempre apresenta um conjunto de demandas que nos tomam praticamente toda a atenção. E a nossa vida se torna uma constante luta para manter ou satisfazer aquilo que é insaciável, que é a fome do ego. E aí então a guerra, o primeiro combate, é contra nós mesmos, reconhecendo que o desejo, que o ego, ao produzir desejo, e ao a gente procurar se alimentar sempre desse desejo, a gente vai esquecendo a vontade. Tá? Sempre. Então, a guerra que a gente está falando é uma guerra interior. Tá? É uma guerra interior. É uma guerra com vistas a desbastar aquilo que de ego não nos serve. Não se trata de matar o ego. Nós não podemos viver sem ego. Tá? O ego é o nosso veículo. Né? A nossa vontade tem que guiar o nosso ego. E não o nosso ego silenciar a nossa vontade. Tá? O que é a vontade é o divino. O que é o divino. O que é o ego? É o desejo. Tá? Então a guerra consiste em nós fazermos com que a vontade prevaleça sobre o desejo. Ou seja, que a vontade silencie o ego. Silenciar não é matar. Tá? Não é matar. Tá? Então, nesse aspecto aí que é a dualidade do número 7, do design. Né? E aí o interessante é que o 7 ele é um número do equilíbrio. Shemitah. Né?
Oi, quem está falando que abriu o áudio? Quer falar? Quer comentar alguma coisa? Não, perdão, irmão. Sim, sim. Não, porque se eu voltasse, eu tenho medo que interrompa a gravação. Aí eu gostaria só que comentasse, que falasse, né? É. Mas muito bem. Não é proibido falar, é porque eu tenho medo de mudar a tela e parar a gravação. É. Não, tudo bem, perdão. Não precisa pedir perdão, não. Vamos lá. Então, o 7, aqui no carro do Zayn, né, se vocês observarem a figura aqui, né, ele está fazendo a conciliação dos opostos. A figura aqui dos amantes ou dos irmãos, como queiram, né? E se vocês observaram na frente, essa reconciliação dos opostos aí que ele está fazendo, né, faz com que o 7 seja um número, como falei, do equilíbrio, né? Por quê? Porque o 7 ele vai ser o edificador. Então, é onde ele torna a energia manifestada, né, na primeira trindade, depois na segunda trindade, né, e ele como que agrupa isso, né, de uma maneira que ele ordena que fique em partes de 7. Né? Então, se vocês observarem, o 7 ele é um dos números mais presentes que tem na Bíblia, nos livros iniciáticos. Né? Então, a gente tem as 7 cores do arco-íris, os 7 anões da Branca de Neve, os 7 pecados capitais, né? As 7 letras duplas, os 7 planetas, os 7 dias da semana. Né? O nosso amadurecimento enquanto ser humano é contado de 7. Né? Então, 7 aí, 14 adolescente, 24 começa a ser adulto, e por aí vai. É contado de 7. Né? A cada 7 digamos assim, as fases são de 7. Né? As fases são de 7. Né? Então isso é muito interessante, né? Por conta que o 7 é como se ele ordenasse um princípio. Né? Então, Shabá é o 7º dia. E dentro da tradição dos irmãos judeus, né, os dias eles são contados por número. Mas o único dia que não tem número, e é uma palavra, é o Shabá. Né? Aí tu tens outros múltiplos de 7. Né? A Nemorá tem 7 braços. Né? E os 7, eles são os 7 dias da criação, contados a partir da Chesed. Né? Então, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Esod, Malkut. Né? Então, é como se eu fosse equilibrar as forças, realizando um casamento do céu com a terra. Né? Vocês lembram? A carta que precede os amantes é a carta que tem o Vav, que é o hierofante. Né? Então, quem é o hierofante? O hierofante é o pregador. O pregador. É aquele que vem fazer com que as coisas dos céus se manifestem na terra. Por isso que a figura do hierofante é o touro.
paciente touro. Né? E Zayn vai dizer que as coisas do céu, ao se manifestarem na terra, elas vão também encontrar as coisas que são da terra. Ou seja, outras vontades que não são as vontades do céu. Né? Então, por isso que a gente vai ter necessidade desse equilíbrio. Né? Desse equilíbrio. Né? Então, aí também o Zen, ele leva a gente a pensar em trajetória, né? Em memória. Né? Então, tu tens Deuteronômio, quando começa com Z, com a ideia de lembrar, né? O Zayn vem a ideia de lembrar. Então, lembre-se dos dias de antigamente, Deuteronômio. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. E a memória dos justos é uma bênção. Então, o Zayn, enquanto a espada, enquanto o pão, ele também diz, eu também sou memória. Que vai fazer a gente lembrar do nosso propósito. Né? Nesse aspecto que é colocado. Né? Então, o Zayn, enquanto espada, enquanto arma, ele remonta a própria ideia de Torá enquanto também arma. Né? Então, em Malaquias 4:4, a gente tem um Zayn destacado. Né? Lembre-se da Torá de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horeb, os estatutos e os julgamentos para todo Israel. Uma vez que Zayn representa uma arma do Espírito, lembrando que a Torá de Moisés é aqui retratada como uma grande arma para ser usada na guerra espiritual em nossas vidas. Então, aqui é retomado um ponto que nós falamos no início da nossa conversa. Né? Então, Torá, você pode ler como tarô. Né? Então, a Torá, enquanto grande livro da lei de várias tradições, né, a Torá se apresenta como uma grande fonte para entendermos a anatomia da alma e a frequência em que a cada alma se encontra. Ao estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, cada um dessas proposições, eles te fornecem elementos para entender qual é a vibração que está a tua alma. Agora, a leitura da tua alma à luz da Torá não pode ser feita considerando a palavra escrita, porque a palavra escrita ela é tão somente a casca. É preciso nós abrirmos a palavra para que o Espírito saia e consiga iluminar o nosso discernimento. Né? Então, todo e qualquer fundamentalismo ele começa quando as pessoas se apegam ao externo, à letra. Né? À letra. E quando elas se apegam à letra, elas leem o que querem ler. E são incapazes de fazer com que o Espírito emane da palavra. Né? E então o sectarismo nasce, o fundamentalismo nasce. Né?
Então, são incapazes, né? Mas se nós formos olhar à luz das chaves que a Cabala fornece, porque a Cabala ela ajuda a entender o que acontece na Torá, o que acontece no Gênesis, né? Então, por exemplo, um momento onde no Gênesis, depois que Adão consome a maçã e que o Eterno pergunta a Adão, Adão, onde tu estás? Né? Então ali não quer dizer que o Eterno não sabia onde o Adão estava, mas é que o Eterno queria saber se o Adão sabia onde ele estava, ou seja, onde o próprio Adão estava, né? Porque ele já não estava mais em uníssono, pensamento, palavra e ação com o Eterno. Ele já havia realizado aquilo que a literatura iniciática de tradição judaica chama a queda. Ele já não estava mais no pleroma, como a tradição valentiniana diz. Ele já estava caído, né? Então ele já estava vestido de carne e osso, né? Então essas leituras aí, quando a gente faz a leitura da Torá a partir do espírito da Torá, a Torá se torna uma grande arma para ser usada na nossa guerra espiritual. Porque todos nós, a todo dia, a toda hora, temos a nossa guerra espiritual. E cada um tem a guerra espiritual que é capaz de lutar, de combater. Não é? Então, cada combate é do tamanho do combatente. Não tem um combate maior que o combatente. O que tem é combatente que não quer combater. Né? Então, o combatente que não quer combater, ele é facilmente conhecido. Porque o combatente que não quer combater é a pessoa que mais reclama no mundo. Reclama de tudo, de todos, o tempo todo. Né? Porque ele se comporta como se o mundo tivesse devendo para ele. Como se ele quisesse que o mundo fosse tal como ele sonhasse que o mundo fosse. Como se ele, imitando Deus, quisesse que o mundo fosse a sua imagem e semelhança. Se o mundo for a nossa imagem e semelhança, não tem guerra espiritual. Não é? Porque nós empreendemos a nossa guerra espiritual justamente para fazer brotar algo que nos permita inaugurar uma experiência, um novo olhar, né? Ver as coisas de outra maneira, observar as coisas de outra maneira, né? Visualizar o mundo de outra maneira. Muitos de nós fugimos dessa guerra espiritual, né? Criamos nossas bolhas, nos refugiamos sempre num grupo que pensa como nós, que fala como nós, dos semelhantes. Sempre, sempre, sempre. Então, se torna o nosso refúgio. Porque nós acreditamos que a guerra espiritual é externa. E não é. A guerra espiritual não é
contra ninguém externo. A guerra espiritual é contra nós mesmos. Tá? Então, o ditado que fala que a paz nasce da guerra, ele só tem sentido se a gente entender a guerra como um ato espiritual. Mas o que é a guerra espiritual? Né? É primeiro admitir que dentro de mim há um montão de coisas que fazem parte de mim, mas que eu não gosto. Eu escondo, né? E eu nem aceito. Então, quando eu não gosto, quando eu escondo e quando eu não aceito, aí começa a travar uma guerra. Porque o que eu escondo, o que eu tenho vergonha, o que eu não aceito, é também eu. Então, esse também que é eu, começa a brigar com a parte de mim que eu gosto de mostrar para as pessoas, que a parte que eu considero melhor, mais bonita, mais apresentável. Aí é essa guerra espiritual que a gente fala. Sabe? Essa guerra espiritual. Todo e qualquer movimento fundamentalista, ele surge quando as pessoas não resolvem essas guerras interiores e procuram alguém fora, no externo, para canalizar a sua fúria, as várias versões do seu ego, né? Do seu egoísmo, né? Então, o medo, o orgulho, a ira, a gula, né? A maldade, né? Tudo isso aí nasce dessa incapacidade de guerrear e travar a guerra interior. Né? Mas ainda tem aqueles que não têm, que ficam tão absorvidos por essa guerra interior que não vivem e que acham que não é possível viver assim. E aí, num ato de desespero, eles se suicidam. Né? Então é nesse aspecto aí que se deve entender a guerra espiritual. Tá? Então, as ordens cavalariescas, né, militares, tem sempre que entender que elas não são militares, elas são milícias de Cristo. O fundamento delas, a razão de ser delas, é empreender a guerra espiritual. Tá entendendo? A guerra espiritual. Né? Uma guerra que começa com aquela frase lá que o mestre falou quando ele foi tentado, né? Em grego é apopatos kakodaimonos, né? Afasta de mim todo, afasta de mim, como as traduções correntes falam, afasta de mim, Satanás, né? Apopantos kakodaimonos, afasta de mim, né? O mal. Né? Começa por aí. Porque o próprio mestre disse com isso que ele é passível de tentação. Por isso que uma das últimas frases da invocação do Pai Nosso é: e não nos deixei cair em tentação. Então,
O Salmo 91, que é um salmo de combate. O Zain não está, né? O Rabino percebeu isso daí. Ele não está. O Zain não está nas letras que compõem o, né? Que começam o Salmo 91, né? Então aí ele explica que alguns dos sábios disseram que essas coroas são realmente pequenos zains, de modo que, por exemplo, quando o Salmo 91 é recitado, eles funcionam como armas espirituais, né? Então, aqui essas pontinhas aqui seriam todos, essas coroas aqui seriam conjuntos de zain, né? Então, é um pouco disso que ele vai falar, né? Se o Vav é o homem, e se o Zain é uma coroa em cima do Vav, então o Zain representa o homem coroado. Ou, como diria o Samartã, o ministério do homem-deus, né? Então, o homem coroado seria de esperar isso, né? Uma vez que Zain representa o homem coroado, seria de esperar isso para revelar uma outra verdade sobre como Jesus, como os reis dos judeus. E de fato, desde que a espada de Zain representa o nosso protetor, no caso do ponto de vista judaico, que Jesus é o leão da tribo de Judá. E desde que Zain também represente a vida nutrida, Jesus é descrito como pastor que alimenta as suas ovelhas. E aí então a gente vê os dois sentidos complementares e opostos de Zain. Ele é a espada e ele é o pão. Ele é a espada e ele é o alimento. Então ele protege e alimenta, né? Que é os sentidos complementares, né? Então, caríssimos,